Ok, começou a gravar. Gente, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Enquanto nisso, o Beto vai lá conectando. Acho que agora ele já conseguiu, né, Beto? A internet está meio complicada hoje. Vamos dar início aí ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, dia 24 de abril, do Grupo Espírita Francisco de Assis. Alegria começar nossa manhã falando do Evangelho do Cristo. A semana começa, né, agora, então a gente está começando, olha só, logo cedo, no domingo, falando do Evangelho, recarregando a bateria para a semana toda, né? Por isso que a gente fica nessa alegria aí, muito bom. Bom, a gente vai começar primeiro com a leitura da mensagem aí pelo seu Evaldo, em seguida eu faço a prece e logo depois a Alexandrina ela vai fazer a leitura para a gente. Hoje nós estamos estudando, ainda estamos lá na coletânea de preces espíritas, né? Do capítulo 28. O item vai ser o 53, por uma criança. Opa, ficou escuro aqui para mim. Que acaba de nascer. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Jobert? Ah, tá. Agora eu já vi. Por uma criança que acaba de nascer. Então, eu vou pedir, o Jobert vai compartilhar na tela a mensagem para o seu Evaldo fazer nossa leitura. Tá bom aí a leitura? Tá boa a letra? Aumenta só um pouquinho, por favor. Aí. Não, já diminuiu. Aí. Isso aí. Seu Evaldo, está nos ouvindo? Vê se o microfone está ativado. Você está com alguma coisa aberta? Eu não estou achando ele. Ah, tá aqui. É só ativar seu microfone. Isso, já ativou. Pronto. Ei. Por favor, seu Evaldo, quando puder. Pois não. Bom dia a todos. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem intitulada Filhos. Filhos, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 1. Se o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas, igualmente, os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde, em desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor, na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está
que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã, e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, seu Evaldo, pela leitura. O texto realmente é muito bacana. Obrigada pela escolha também, tá? Gratidão. Vamos então, gente, agora fazer a nossa prece inicial. Vamos ficar numa posição confortável, se está sentado. Vamos relaxar o ombro. Vamos sentir o abraço que estamos recebendo desses amigos espirituais, que, assim como a página inicial, nos conduzem como pais. Muitas das vezes, ainda, rebeldes somos. Mas nenhum deles deixa de dar o seu apoio, o seu amparo. Vamos agradecer a Deus, esse Pai misericordioso, pela oportunidade da reencarnação. Agradecer por esse dia lindo que nos é oferecido para o novo recomeço. Vamos agradecer os aprendizados que tivemos em todos os momentos até esse momento. Envolva-nos, Mestre, envolva cada voluntário encarnado e desencarnado do Grupo Espírita Francisco de Assis, de outros grupos religiosos, que também estão aí conduzindo, levando o Evangelho de Deus. Gratidão por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estudo. Abençoe os irmãos que não puderem estar aqui conosco. E cada lar aqui representado seja um ponto de luz no universo. Muito obrigada, Mestre querido. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, vamos então agora fazer a leitura do nosso capítulo de hoje. Seja bem-vindo as pessoas, né? Sejam bem-vindos aqueles que eu não consegui ver, tá? Porque a gente fica... Eu estou no celular, então fica mais complicado eu perceber quem chegou, mas sintam-se abraçados. A gente vai ler, então, ainda na coletânea de preces, o item 53, por uma criança que acaba de nascer. Quem ficou de fazer a leitura hoje foi a Alexandrina. Alexandrina, você está por aí, meu bem? Tá. Tudo bem? Bom dia. Eu nem sabia que era eu, não tem problema não. Então, aí você faz, só a parte 53, tá? Uhum. E se você quiser emendar um pequeno comentário, algo que chamou a atenção, tá? Fica à vontade. Tudo bem. Tá? Bom dia para todos, né? Por uma que acaba de nascer. Só chegam à perfeição depois de terem passado pelas provas da vida corpórea. Os que se encontram na necessidade aguardam que Deus lhes permita retomar uma existência que lhes proporcione meios de progredir, quer pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que estão sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa à humanidade. O seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual empreguem o tempo que hajam de passar na Terra. O encargo de se lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem está confiado a seus pais.
e responderão diante de Deus pela maneira como tiverem cumprido esse mandato. Foi para lhes facilitar a tarefa que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais se transgride impunemente. É só o 53, né? Isso, minha querida. Você Então, quer fazer algum comentário sobre esse pedacinho? Eu acho que a responsabilidade de ser pai e mãe é uma responsabilidade muito grande. Porque você colocar uma criança no caminho do bem, né, no caminho correto, né, porque aqueles que lhes são confiados para ser seus filhos, eles são espíritos já com várias encarnações. Então, não são espíritos crianças, né, como a gente fala, né? E aí ele já vem com certas atitudes, com algumas características deles próprios, né? E aí você conseguir comandar isso, né? Colocar essa criança no caminho do bem, né? Para que não seja para que ele não seja desviado de alguma maneira, é muito complicado, né? Mas graças a Deus, até hoje, a Deus me deu a oportunidade de ter 2 filhos bons, entendeu? Mas eu vejo muita dificuldade. Não é que os pais sejam ruins, é que a tendência mesmo daquele espírito, ele vem para ser modificado, para mudar, mas ele acaba se desvirtuando, né? Então, não é que seja culpa do pai e da mãe, é porque realmente aquele espírito tem dificuldade de seguir no caminho correto, né? É complicado mesmo. É isso aí. Gratidão, minha querida. É desafiador mesmo, né, Alexandrina? Muito, e é interessante isso que você está falando, porque logo a primeira leitura que a gente fez, o seu Evaldo escolheu a página, fala dessa obrigação mútua dos pais para com os filhos, filhos para com os pais. É uma relação, né, importante para esse crescimento e que não só contribui para o crescimento do espírito, mas o crescimento da humanidade. Olha só como a gente está envolvido com toda uma teia, né, de importância, né? E Deus conta com os pais para desenvolver esses filhos, para que esses filhos se desenvolvam e assim contribuam com o progresso da humanidade. E isso é o que o nosso... Só um minuto aqui, receber aqui. Isso é o que o nosso anjo da guarda busca fazer com a gente. Mas que a gente ainda, como filhos rebeldes, a gente também nem lembra, muitas das vezes, de agradecer pelo dia, pela orientação que ele estava ali. Quantas vezes surgem aquelas intuições e a gente não presta atenção mesmo, ainda por causa dessa fase infantil nossa. Opa, peraí, está dando uma microfonia. Então, como é importante para a gente. Gratidão, tá, Alexandrina, pela sua contribuição. Obrigada a vocês aí. Mais alguém gostaria de fazer comentário? Olha, gente, um pedacinho, mas que dá para fazer até um seminário. Pode falar, Sandra. Eu, puxando o que você está falando, muito importante mesmo, né? Essa corrente, né? Que o bebê, eu falo assim, antes dele nascer, a família, assim, é muito importante, né? Como que está o psicológico dessa mãe, desse pai também, né? Como que esse bebê vai... Esse espírito, né? A gente fala bebê, mas é o espírito, porque, na verdade, nosso psique está dividido consciente e inconsciente, né? Eu sempre falo sobre isso, que eu acho assim, o máximo, né? Esse inconsciente que são nossas vidas, né? O que nós viemos trazendo. E nós não sabemos, porque o inconsciente ele não tem limite, né? A consciência é o que nós vivemos agora, tudo que nós estamos fazendo, mas quando você vê esse bebê chegando, às vezes a mãe não está bem, a família não assim, aquele bebê não é bem recebido, como que esse espírito ele percebe tudo isso, entendeu? Ele pode ser um espírito tanto evoluído quanto não, você não sabe quem que está ali. Às vezes aquele espírito vem para ensinar a família também, não é só negativo, né?
Às vezes ele vem, você não percebe, mas ele vem trazendo. Quantas coisas a gente aprende? Às vezes um filho fala uma coisa que você, meu, quem falou isso? Né? Quantas, assim, eu digo, assim, ensinamentos, né? Que a gente, às vezes, a gente se perde. Mas esse bebê, no momento que ele chega na família, dependendo, é porque são os dois lados. Como que essa família está também, né? Para poder dar sequência, essa evolução desse espírito. Porque o inconsciente é o todo, está tudo ali registrado. Nós não sabemos, às vezes a gente tem que prestar atenção mesmo, desde bebezinho, a mãe, né, está bem também, para poder receber isso, que ele presta atenção, esse espírito, em tudo. Né? Não é porque é o bebê, mas é ali que está formando a personalidade dele também. Né? E fica ali registrado. Então, era isso que eu queria. Bacana, Sandra. Muito boa a sua colocação. Joana de Ângeles, ela fala muito sobre isso, né? Quantas impressões estão lá no nosso HD da alma e que muitas das vezes a gente só sente nessa vida, mas não entende o motivo, mas a gente vai encarregando de uma bagagem, né? Que a gente tem aí dessa vida espiritual e está tudo lá reservado no teu perispírito. E é muito interessante também, você disse uma coisa relacionada ao momento da gravidez, essa mulher que está ali e que precisa dessa rede de apoio, essa criança já está recebendo impressões importantes ali na gestação. Impressões essas que também... Então, assim, se a mãe está em sofrimento, a criança também está sofrendo, está sentindo todo esse processo, né? Isso tudo é angustiante para o espírito. E a gente sabe muito bem que, nesse momento, ele tem uma ligação muito grande com essa mãe e o mundo espiritual. Você me fez lembrar uma imagem que eu costumo colocar em curso, né, em algumas coisas que eu coloco de estudo. A imagem que eu coloquei de uma criança com uma roupinha rasgada, eu não lembro se eu já falei aqui. E eu botei essa imagem, é uma criança de 5 anos, e ela está assim, com uma carinha, um semblante singelo, puro, e essa criança com a roupinha rasgada. E a gente brinca, eu brinco na palestra perguntando quem vocês acham que é essa criança? E as pessoas falam, é Chico Xavier pequeno, é Bezerra de Menezes, e aí só falam, né? Aquelas coisas assim das pessoas, Divaldo. Aí eu vou e coloco e revelo quem é aquela criança tão singela, tão aparentemente pura, mas era o maníaco do parque. Então, acho assim, é uma imagem muito... E quando você fala, esse é o maníaco do parque, que, para quem não sabe, ele, né, ele entrou, infelizmente, para a história como um dos que mais fez, né, mais matanças em relação a mulheres. Então, esse espírito, ele tem um semblante puro, mas já apresenta tendências. Claro. E aí fica a nossa atenção redobrada. Só que hoje a gente está vivendo um processo desafiador. As pessoas estão substituindo a educação por um celular com jogo. A gente estava falando sobre isso ontem. O quanto que as pessoas estão abrindo mão desse momento tão importante de estar com eles. Eu passei outro dia por uma criança, ela devia ter uns 4 anos de idade. Ela nem botava os pezinhos no chão, ela estava sentada do lado de fora da casa dela. Eu passei com um grupo de pessoas e a criança, ela nem movimentou o olhar vendo a gente passar. Ela estava com o celular na mão e ali ela estava fixada. Hoje a gente sabe de casos de crianças que estão sem falar na idade normal por causa dos vícios do celular, ela não interage. Então, vários problemas de relacionamento. Então, assim, a criança antigamente não tinha celular. Fiquei chateado, o que eu fazia? Eu orientava, eu fazia algo que pudesse ser a parte educacional. Só um minutinho. Só um minutinho, que está vazando. Então, a gente acaba percebendo a importância. Eu não estou conseguindo, Joubert, travar aí o áudio, tá?
E aí a gente percebe a importância da gente ter que estar alerta sobre esse espírito que está ali, né? Então, quando ele fala para uma criança que acaba de nascer, a importância dessa condução. O seu Lima está com o microfone destravado, quer falar, seu Lima? Não, continue, depois eu falo qualquer coisa. Já acabei. Já? Então, nós vamos aproveitar a singela oportunidade. Nós observamos que a coisa é tão séria quando se trata de laços familiares, que no 4º mandamento da lei de Deus, a espiritualidade nos conferiu assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que possais viver longo tempo na terra que vosso pai vos dará. Naquela oportunidade, eles pensaram que essa terra era Canaã, mas depois chegaram à conclusão que realmente estamos seguindo para uma terra regenerada bem melhor. Mas observemos o seguinte: nem todos os nascimentos, como os desenlaces, eles são iguais. São completamente diferentes pelos comentários que nós já observamos. Mônica trouxe, Sandra trouxe o comentário daquela mamãezinha. Olha, nesse momento, a asepsia mental é importante para essa criança, porque, na realidade, ela já está percebendo tudo. A educação, toda e qualquer vibração da parte da mamãe, a criança percebe. É por isso que, na maioria das vezes, esses casos que a Mônica tocou aí, da praça, aquele companheiro equivocado, por isso, os pais e as mães devem ter um grande zelo pelos seus filhos por ocasião do nascimento, porque você não sabe quem é aquele que está vindo. Né? Tanto pode ser um anjo como do outro lado. Então, independente, os pais, eles devem zelar por ele. Nós já tivemos caso aqui de criança de 4, 5 anos com processos sérios, sem conseguir dormir. E as mães chegavam aqui, era eu e o Rubem responsável por esta áreazinha assim, mas porque não existia muita gente naquela oportunidade. Então, as crianças já nasciam perseguidas. Daí a necessidade de toda a atenção, até porque, de futuro, o pai vai perguntar: que fizeste das crianças que coloquei em tuas mãos? Por quê? Antes de ser filho biológico, ele é um filho espiritual de Deus. Por isso, mais ainda que nós temos que tomar conta, ser zeloso na educação da criança. Porquanto que a educação ela começa em casa, observando essas tendências. Jesus não tomou aquela criança, botou nas pernas e disse: aquele que não tomar o reino dos céus como esta criança, no reino dos céus não entrará. Mas não é igual à criança, para aqueles que se lhes assemelha. Entendeu? As atitudes, porque a criança ela é praticamente inocente, faz cada coisa que sai de baixo. Então, nós vemos, pelo nascimento, temos que tomar muito cuidado com essas criancinhas que aí vêm. A filosofia nos diz que o homem é um produto do meio. Então, tem que zelar por essas crianças, porque nós não sabemos quem está ali, quem vai vir. E, além do mais, eles não sabem fazer oração, eles não sabem se defender. Então, os pais estão ali justamente para isso.
para interceder junto a Deus por essas suas crianças. Porque, antes de mais nada, e nós sabemos que existem muitas mães cujo amor, desvelo pela criança, porquanto o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Partindo desse princípio, é imperioso que nós destaquemos a atenção para essas crianças. Porque hoje criança, mas amanhã serão o futuro de uma nação. E para levar as crianças a um destino, para que não entregue a corruptos. A educação começa por aí, para nós não vermos o que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Depende da criação das crianças. Naqueles momentos, a asepsia mental de uma mamãe é muito importante, porque as crianças recebem todas essas vibrações. E, na maioria das vezes, tem crianças que reagem ao nascimento, porque eles já estão sabendo o que é que vão vir encontrar aqui, que não é coisa boa, em função dos seus compromissos. Então, por isso, ninguém sabe qual é o compromisso de ninguém. Por isso que um nascimento e um desenlace são diferentes para cada criança. Então, há os comprometimentos, as vicissitudes. Olha, toda vicissitude tem uma causa. Se Deus é justo, justa é essa causa. Todos nós nascemos com essas vicissitudes, temos os nossos destinos. Para isso, nós falamos sexta-feira que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas nos colocou também a sua lei ao nosso lado. Não usa mal do teu livre-arbítrio, porque da próxima vez já vai nascer comprometido. E o compromisso é esse. É você se reajustar na pauta da lei. Se quer aquele que transgride a lei, ele vai ter que se adequar à lei, porque ninguém vai sair por aí direto transgressor da lei. Um dia ele vai parar e vai voltar. Vai haver o arrependimento. Vai haver o remorso. Antes que ele venha, arrependamos-nos então. Né? Procuremos dirigir essas crianças da melhor maneira possível. Muitas crianças, você olha a diferença, tem crianças sorridentes, tem crianças retraídas, por aí. Nós vemos tudo isso aí. Entendeu? Elas se apresentam de acordo com os seus semblantes. Aquela criança muito... Na maioria das vezes, a gente só quer assunto com criancinhas legais, bonitinhas. Não! Aquelas criancinhas que lá se encontram alegres, nos abraçam, sorriem para nós, essa aí nós já conquistamos. Essa aí já tem um encaminhamento. E aquela que está retraída lá no canto da parede? Ninguém quer, está errado. É justamente essas aí. E os pais, eu vejo até pais também fazíamos esse trabalho. Os pais diziam mesmo, naquela ali, aquele fulaninho ali, a gente não gosta muito dele, não, porque ele é bem agressivo. Eu gosto desses aqui porque é bonitinho e é abraçado conosco. Aí eu dizia, não, os senhores estão errados. Agora, senta aí e vamos ouvir. Tá? É aquele ali que vocês foram colocados no caminho de vocês para vocês educarem, não é para você jogar fora, não, rapaz. Aí a gente é mais incisivos nesses momentos de chamar atenção, porque senão não desperta. E continua relegando aquela criança a plano segundo, terceiro e vai embora. Então, eu sempre chamava atenção, é aquele ali que vocês devem dar mais atenção, mais abraçar.
A criança, quando puxa a toalha de uma mesa que joga tudo no chão, ela chamando a atenção para vocês, rapaz. Chamando a atenção de vocês. Ela está dizendo, olha, eu estou aqui, mas vocês não estão me vendo. Na maioria das... Eu conversava com uma professora lá no CIEP, e então eu disse, olha, na maioria das vezes os pais, as criancinhas, 5, 6, 7 anos, menos até, eles pedem oportunidade de ensinar. Sabe por quê? Na hora que a criancinha vem, papai, olha, o que é isso aqui? Ele disse, não, agora o papai está vendo o jornal. Depois, aí vai o pai e pergunta, filho, você queria o quê? Aí ele diz, papai, agora eu esqueci. Perdeu a oportunidade de ensinar. Assim também a mamãe. Não, mamãe não pode agora não, que está fazendo o feijãozinho. Aí depois, filho, você queria o quê? Aí, mamãe, já esqueci. Entendeu? Perdeu a oportunidade. Não se deve perder essas oportunidades. O filho procurou, deixa o que está fazendo e vai lá dar-lhe a devida atenção. Porque deve ser uma pergunta grave, uma coisa necessária. E aquele é o momento. Aproveitar o momento de esclarecer, de orientar, de educar a criança. Não é jogar para o lado. Naquela ali eu não gosto muito, não. Tá errado. Eu tive muitos desses casos assim. E a criança vai crescendo, na maioria das vezes, fazer medo da criancinha. Não vem não que o bicho-papão está ali. Isso é muito perigoso. Esse clichê pode estar no inconsciente da criança e quando ele chega na vida maior, vai crescendo, já vai crescendo com tudo isso aí. Já vai crescendo frustrada, porque foram os próprios pais que meteram medo na criança, achando que, não, ou então, deixa fazer tudo. Ou então, dá isso para ela. Não, você tem que coibir, tem que saber gerenciar uma criança, não é para qualquer um. Obrigado. Gratidão, seu Lima. Como é importante, né, a gente, então, ter atenção focada àqueles ao qual foi responsabilidade, né? É responsabilidade nossa. Por isso que até tem essa, logo no início, né, vem essa informação. Os que se encontram na erraticidade aguardam que Deus lhes permita volver uma existência, que lhes proporcione meios de progredir, quer pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que fiquem sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade. Ou seja, o pai atencioso, a mãe atenciosa, o responsável por aquele ser, ele vai conseguir contribuir com o desenvolvimento desse ser, e o desenvolvimento, como a gente falou, é uma teia, né, do progresso da humanidade. Muito bom. Gratidão, seu Lima. Bom, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Oi, posso? Pode, quem fala? Deixa eu ver aqui. Eu, Silvia. Silvia, fala, Silvinha. Então, o que o seu Lima colocou agora me faz refletir muito, aí eu vou falar até enquanto prática profissional, né? Eu sou psicóloga, a galerinha aí já deve ter visto a minha carinha aí, que a Mônica me bota para falar da ABRAP. A gente tem visto muito, ultimamente, os pais muito permissivos, como o seu Lima colocou, dá o que a criança quer, dá o que a criança quer. A gente tem que dar, sim, mas a gente tem que dar muito mais atenção, como ele colocou, eu achei muito importante, porque hoje a gente conversa muito sobre isso, e os adolescentes eles estão chegando para a gente nos consultórios, gritando por atenção. A própria automutilação, que hoje está muito, infelizmente, é muito triste, está muito comum, os jovens que se cortam, eles querem atenção.
E os pais, como o seu Lima, né, vou me referir ao seu Lima o tempo todo, porque ele colocou, eu acho que com muita propriedade, a gente nunca tem tempo, a gente está sempre ocupado. E esse tempo ele é precioso quando nossos filhos, até sobrinhos, né, a gente pode estender, até o filho do vizinho, pede atenção, pede uma conversa. São momentos preciosos hoje em dia, porque eles têm nos procurado cada vez menos por conta dessa oferta de informações, inclusive na internet, né? Hoje, eles já, ao invés de perguntar aos pais, aos responsáveis, aos mais velhos, eles vão buscar as respostas na internet. Muitas vezes não são respostas adequadas. E a gente só se preocupa em dar o que eles querem, né? Em mimá-los, ele está precisando, dá, não é dar. A gente tem que dosar esse dar, né? Para que a gente não crie essas crianças e adolescentes mimados, que não sabem ouvir um não, enfim. E dar essa atenção, educar é fundamental, né? Os valores como respeito, né? Respeitar os mais velhos, respeitar... Enfim, o respeito de uma forma geral. Eles estão muito autocentrados, estão muito só olhando para eles, só os direitos deles e os deveres deles, né? Então, essa parte de educar ela é fundamental. Era só isso que eu queria colocar, assim, bem psicologicamente falando, tá? Mas que eu acho que bate aí com tudo que está sendo dito. Muito bom, Silvia. E vou fechar minha câmera aqui, que a minha internet está péssima. Tá bom. É interessante você comentar, porque, às vezes, a gente fica... isso em empresa, dentro da família, em vários lugares, no piloto automático. Quer ver? Vamos fazer um exemplo. Você pode estar fazendo exercício, começar a eliminar peso, isso já é fato na roupa, no peso, mas quem está do teu lado diariamente nem percebe. E as pessoas que te veem poucas vezes falam assim: nossa, como você emagreceu, mas quem está ali diariamente acostumou com você. Então, imagina isso no dia a dia, nos comportamentos. E que a gente vai se habituando sem fazer uma profunda análise na nossa responsabilidade com o nosso comportamento e o comportamento das pessoas que estão em nossa volta. A Silvia está alertando sobre essa questão da juventude e a gente acaba vendo que existem hoje adultos com essa necessidade enorme de atenção e fruto de não ter resolvido esse processo antes, né, em outro momento. Mais alguém quer fazer um comentário bem rapidinho aí? Alguém mais? Mônica, gostaria Oi. de fazer um complementozinho aqui. Sabe por quê? A criança, ela já está com o seu cérebro em formação. E essa formação, de certa forma, ela está captando tudo. Todo cuidado é isso aí, em fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa diante de uma criança. Que o seu clichê mental ele está muito sensível e capta tudo. É o momento do aprendizado. 7 anos para lá é uma época perigosa. A criança está captando tudo. Então, todo cuidado nosso dos adultos é ver o que é que você fala na frente das crianças. Isso aí, para começar a formar o seu quadro moral. Por isso que se diz, olha, se você não ensinar em casa, o traficante vai ensinar na rua. E vai ensinar, a rua ensina, mas ensina mal, ensina errado. Então, traz tua criança para ensinar em casa, aprender em casa. Pela sua formação mental, seus clichês mentais estão toda aberta, a antena deles está todas ligadas. Então, não deixa vazar qualquer coisa que eles vão captando. Além do mais, o nosso irmão Sócrates, já lá naqueles séculos, 6 séculos antes de Cristo, ele já dizia que educar é extrair do homem
as qualidades morais que a alma porta. Veja bem, Sócrates naquela oportunidade. E hoje, será que não aperfeiçoaram isso ainda? Entendeu? Permanece, o que é bom permanece. Então, é necessário ir ensinando bem para as crianças, porque hoje elas aprendem para amanhã ser homens de bens. Lei da semeadura, né? É isso aí, ter o retorno. E diante de Deus, você vai ser bem recebido, simplesmente porque você deu uma orientação a uma criança. Olha, eu estava lá em frente ao supermercado, e então uma criança chega perto de mim, à minha esquerda, aí diz, moço, o senhor podia me dar um dinheirinho aqui para eu completar, para comprar um lanche que a escola não deu? Rapaz, aquilo ali me tocou profundamente. Aí eu peguei o dinheiro e disse, olha, tome, vai comprar o seu lanche lá, mas é comprar o lanche. Não, não, senhor, eu vou comprar sim. Mas, rapaz, quando eu olhei para a minha direita, eu vi uma visão que muitas mãozinhas também pedindo, olha, que coisa. Até hoje, eu fiquei respeitando muito as crianças, porque vieram aquela visão de criança, todas as mãozinhas pedindo, entrando. Eu vi mesmo, mas, rapaz, o que é isso? Aí eu fiz uma prece para eles lá. Entendeu? Todo botando mãozinha para pedir, queria também. É por isso que nós devemos tratar bem as crianças. De lá para cá, para mim, criança é um baluarte para mim. Depois disso, acabou. Entendeu? Fica como um exemplo para você. Daí, as formaçãozinhas das mentais, eu adoro quando estou no meio de criança. Eu estudei aí no meio de umas criançadas aí, e tudo para mim é uma beleza. Entendeu? Você está fazendo aquela psicosfera espiritual sadia, sem más intenções, está ao lado dessa turma aí do Planalto Central. Você está ali naquele meio, você está numa atmosfera perigosíssima. O cara sai daqui desse meio, entendeu? Então, nós temos que ter uma obrigação com as crianças, levando sempre para os caminhos retos do Senhor Deus. Muito bom, seu Lima. E a importância do processo de ter como base para auxiliar esses pais, porque a responsabilidade dos pais eles não podem terceirizar. Falo pais mais responsáveis. Mas a gente tem que aproveitar a oportunidade de ensinar essas crianças à luz do Evangelho. Eu sempre falo assim, independente da religião, mas aproveite a oportunidade de você apresentar o Evangelho para que na vida adulta, no momento das escolhas, essas leis de Deus, ele possa ter acesso de uma forma mais fácil. Não quer dizer que isso não é a garantia, mas é a semeadura. E isso vai contribuir, com certeza, mais cedo ou mais tarde para essa criança ou esse jovem. Gente, a gente ainda tem pouquinho tempo para algum comentário bem rápido para a gente passar para o Beto. Alguém quer fazer algum comentário bem rapidinho aí? Mônica? Ana Lúcia? Ô, Mônica, a minha observação é que eu percebo, até porque isso aconteceu comigo, que as crianças que perdem o pai ou a mãe, mas muito mais a mãe, elas me chegam com muita carência e que essa carência é muito difícil de você suprir. O que acontece? Eu recebi, com 15 anos de idade, 3 crianças e perderam a mãe logo depois. Então, foi muito difícil educar essas 3 crianças. Depois, eu tenho meu filho biológico. Recebi 4 sobrinhos com pai e mães vivos com necessidade de acompanhamento.
E hoje recebi a minha sobrinha neta, que também perdeu a mãe. Então, eu percebo que essas crianças, por mais que você dê, você dá, está sempre falta de alguma coisa, né? A gente percebe que elas necessitam mais do que os outros, né? Porque o meu filho, por exemplo, todos eles para mim são meus. Todos são meus de vida. Só que aquele que você acompanhou desde a gestação, que você está acariciando, esses outros que chegam, que perderam, né? E eu vejo tantas crianças hoje, né, que estão órfãos por conta da Covid, por conta de tantas outras coisas, né? Então, eu quis só deixar essa observação de que, por mais que você se dê, está sempre faltando alguma coisa. A gente percebe que eles precisam mais e mais e mais e mais. Obrigada. Ana, excelente colocação sua. É natural que durante 9 meses esse laço, não só durante os 9 meses, porque esse laço já são de outras, né, outras existências, mas é natural que esse laço ele se torne mais forte dentro desse processo da gestação. Então, quando existe esse rompimento, seja, de repente, porque a mãe morreu no parto, ou até posterior a esse período, né? A gente viu agora o caso, Marília Mendonça, é tão jovem, assim como vários casos, né, que existem. Eu estava vendo da Elisa Samúdio, o jovem, o filho dela, acho que, se eu não me engano, está com 12 anos. Então, assim, é natural para qualquer... Se para nós a gente perder os nossos pais, aquelas pessoas que a gente ama, já é um rompimento doloroso, imagina para um ser que está iniciando e ainda não tem essa construção tão concreta de como resolver essas questões relacionadas aos sentimentos. Então, é natural esse processo, mas naturalmente, nós seres humanos, como a gente precisa desse agregar, né? Nós somos seres de agregação, a gente vai em busca. Então, por exemplo, às vezes uma criança ela acaba substituindo um avô, ela acaba colocando uma pessoa muito próxima e ela vai criando um outro elo afetivo. Mas é óbvio que aquele outro, ele com o tempo vai ficando cada vez... Você falou aí na sua frase, foi difícil, mas você conseguiu, com o tempo, fazer com que essa criança, né, eles começassem a sentir por você ter essa afinidade. Então, uma construção que não é ao acaso. O sair de cena dessa pessoa, que seria o condutor, né, para ter outro no lugar. Existe todo um processo aí que nós ainda não compreendemos. Mas aí cabe a nós que parte? Fazer o melhor dentro daquilo que é possível para nós, dentro daquilo que a gente já sabe que é o que vai ajudar e contribuir com esse ser, que é o amor, a condução do amor. Quando você oferece o amor, seja ele dentro do seu filho biológico ou outro que lhe foi concedido para você estar junto, você, como diz Beto, ninguém foge do amor. Não sei se esclareceu, se alguma outra amiga aí quer colocar. Tem uma amiga minha que ela tentou, buscou ter filhos, né, biológicos por muito tempo. Ela perdeu umas 2, né, gestações, a última já tinha meses quase para nascer. E ela foi muito em sofrimento e tudo. E aí ela resolveu partir para a adoção. E foi muito interessante quando eu fui visitá-la, 1 mês depois que ela pegou essa criança para criar. Aí ela disse uma frase que eu achei muito interessante. Ela falou assim: nunca mais na minha vida eu questiono a educação de pai e mãe nenhum. Porque é um desafio muito grande. Qualquer ser que ele é confiado para você conduzir, para você, o encargo de lhes guiar os primeiros passos, né? E o desencaminhar para o bem cabe aos seus pais, ou responsáveis, que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato. Então, independente de ser biológico ou não, aquele ao qual foi nomeado para aquele ser uma pessoa responsável
onde os fatos fizeram e conduziram para isso, se tornou responsável para essa condução, e ele vai fazer o melhor que ele pode. Não sei se seria mais ou menos essa a sua resposta. Não que eu esteja com a resposta pronta aí, eu acho que o Beto, outros amigos poderiam até contribuir melhor. Só é a minha opinião. Bom, a gente ainda tem alguns minutinhos. Ainda dá para um comentário rápido com alguém, antes de eu passar para o Beto. Alguém quer fazer o último fechamentozinho aí, antes de passar para ele? Ô, Mônica, só uma palavrinha, não sei se eu estou certo ou não. Se eu estiver errada, você me corrige, por favor. Pode falar. O que a dona Ana Lúcia trouxe, porque o bebê, no momento do nascimento, não importa se é quem recebe esse bebê, né? Então, esse acolhimento, isso já marca um traço ali. Então, é inconsciente, igual chega na idade, na adolescência, isso daí é inconsciente, o que ela está trazendo, mas ele, assim, é esse primeiro, na hora do nascimento, até antes, né? Igual eu te falei, da vida psicológica da mãe, como que ela estava. Igual você falou, a criança sente no ventre da mãe, né? Então, ela está falando deles que são diferentes, é por causa disso, porque dependendo de como a mãe estava nessa gestação também, né, Mônica? Porque marca, né? Inconscientemente marca, né? A gente ainda tem uma visão também muito materialista de tudo, né, gente? Quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantos, né, maridos, esposas nós tivemos na vida? Quantos laços estão que a gente nem está agora, né? A não ser que seja aí, tem uma competência para poder estar observando de uma forma mais material, mas quantos estão do nosso lado e que são laços importantes? Assim como aqueles que a gente, nessa vida, de repente, quantos casos de mães e filhos, e que eles estão ali né, com um processo mais complicado de laços. E aí, casos de pais que matam filhos, né? E que é um processo mesmo complicado. Bom, gratidão, Sandra, pela sua colocação. Beto Correia. Bom dia, gente. Um excelente domingo para todos nós. O texto é pequeno, né? Mas vamos voltar ao início daqui do nosso tema realmente, né? Que é prece por uma criança que acaba de nascer. Não é isso? Então, vamos voltar aos nossos pensamentos, às nossas reflexões para essa temática, né? A gente viajou aí por diversos caminhos, sempre ligados à criança e tal, mas o que Kardec nos propõe exatamente essa reflexão da oração, né? A oração é sempre uma busca de conexão com o plano divino, né? Então, esse exercício que nós fazemos em direção a Deus, a espiritualidade superior, né? Por um espírito que acaba de renascer em nosso planeta. E aí eu achei assim, muito interessante para a gente focar e refletir, aprofundar as nossas reflexões sobre o tema, né? Prece por uma criança que acaba de nascer. E também pelos seus pais, né? Porque aí temos que pedir por esses grandes atores desse cenário, né? Que é um renascimento ou uma encarnação ou uma reencarnação no plano físico. E aí
aqui no item 55, quem está com o Evangelho aberto, tem uma precezinha singela, né? Mas que é exatamente essa busca da conexão com o Pai. Meu Deus, confiaste-me a sorte de um dos teus espíritos. Faze, Senhor, que eu seja digno ou digna do encargo que me impuseste. Concede-me a tua proteção. Ilumina a minha inteligência, a fim de que eu possa perceber desde cedo as tendências daquele que me compete preparar, olha só, preparar para ascender a tua paz. Essa é o grande desafio, né? Em que os pais são envolvidos, são confiados, né? Hoje, os pais, mas que muitas vezes esses pais de hoje estão sendo os filhos, né? Que retornam no acolhimento aos teus pais. Olha só, é todo né? É todo um processo de possibilidades, de reencontro de almas, para que as criaturas possam atingir a grande finalidade da vida, que é ascender à paz, que é buscarem realmente se tornarem almas boas. Aí está esse grande desafio, né? E esse grande convite que se faz a todas as criaturas que estão em torno desse processo de receberem esses espíritos que mergulham de novo na carne, né? A reencarnação é um mecanismo das leis de Deus que se estabelece dessa forma na Terra. Veja bem, eu estou colocando na Terra. É preciso que a gente tenha essa visão geral, né? Esse processo, esse mecanismo fantástico das leis divinas que se estabelecem ainda num planeta, na faixa evolutiva em que se encontra uma humanidade terrena, que é no segundo degrau do seu processo evolutivo, né? Que é um mundo de provas e expiações. Apenas depois de um mundo primitivo, onde realmente ainda é necessário que haja esse mecanismo da reencarnação. Isso é muito importante a gente entender. Esse mesmo mecanismo, essa forma como as almas retornam ao convívio, a novas experiências, ele não se faz de igual forma em mundos mais evoluídos, né? É aqui, exatamente no planeta Terra, em que Jesus estabelece, Jesus como o principal mandatário de Deus, no estabelecimento das leis e dos mecanismos do processo evolutivo do planeta. Vide o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, através de Chico Xavier. Ele estabelece esta é a forma, não somente na Terra, como possivelmente em todos os mundos que giram no universo infinito, nessa faixa de expiação e provas, né, onde os espíritos ainda estão nesse nível que a gente conhece, no plano físico e no plano espiritual. No plano espiritual, nós temos em torno de 3 vezes a população física, a população que está encarnada no nosso planeta, de espíritos que estão nas estruturas vibratórias do nosso planeta, muitas vezes aguardando esse momento de mergulharem novamente no plano terreno,
para, né, o exercício do recomeço. E nesse recomeço, eles necessitam, porque Deus promove a evolução, eu já disse, a reencarnação é um mecanismo divino que promove a evolução das almas, ainda nesse estágio que se encontra o nosso planeta, né? E para que isso aconteça, Deus sempre utiliza os seus filhos para ajudarem os seus outros filhos. Então, é este processo onde nós realmente nos tornamos instrumentos de Deus para promover a evolução dos seus outros filhos, né? E é esse grande desafio onde se torna necessário esse processo de ligação contínua com Deus, a oração, como Kardec coloca, para que nós sejamos inspirados e para que essas almas estejam envolvidas em energias que possam propiciar realmente que elas alcancem a finalidade da reencarnação. Toda a encarnação, né? Todo o processo de mergulho de um espírito desencarnado em nosso planeta, na carne, ele realmente tem a finalidade de promover a encarnação, de promover, aliás, a evolução. E a gente sabe, né? Jesus sempre nos informa a importância da prece, né? Orai, vigiai, para que a gente possa se manter realmente nessa busca contínua, porque a gente sabe como é complicado, porque no momento da reencarnação, o espírito ele vai perdendo, né, o seu acesso direto à sua memória espiritual. Ela fica ali no campo do seu inconsciente, trazendo as emanações, né, as verdadeiras tendências da alma, do espírito, mas ela perde este acesso. Então, meus irmãos, normalmente, num processo da reencarnação, essas almas, essas alminhas, né, muitas vezes vêm tão bochechudinhas, tão rosadinhas, tão gostosinhas, que a gente passa talquinho no bumbum, né? Limpa a pelezinha vou fazer uma propaganda aqui, com óleo Johnson, né? Faz aquele carinho todo e tal. Mas são almas que muitas vezes retornam ao colo ou dos seus apoiadores, né? Ou retornam à convivência com aqueles com quem estabeleceram compromissos no passado necessário a passar por provas e por resgates, né? Então, eles retornam junto a outros espíritos, na condição de pais, de familiares, para os ajustes, os resgates e os apoios necessários, né? Mandaram dizer a Ana Lúcia aqui que ela não se engane, não, todos eles são filhos mesmos. Então, não é? Porque ela estava em dúvida, são filhos que retornam de uma outra forma. A gente tem um exemplo muito forte aqui na nossa casa. Mas é muito importante que a gente tenha efetivamente essa visão, que estamos participando de um projeto de crescimento, né, dessa alminha, desse espírito que retorna, sabe-se lá com que compromisso, né? Sabe-se lá com que compromisso. Então, meus irmãos, por isso, há toda uma relatividade nesse processo do retorno dos espíritos para esse exercício da evolução. O objetivo é a evolução. E é isso que os pais têm que estar em conta. O objetivo é da evolução, né? Aí Lima falou algumas coisas importantes, a Mônica, a Alexandrina e tal, que
tem que se... Qual é a melhor forma de lidar com essas almas para que a gente se torne efetivamente ajudantes de Deus, para que o objetivo seja alcançado. E isso aí é uma coisa incansável, nós temos que buscar, porque alguns espíritos vêm reclamando aquilo que nós, né, muitas vezes tenhamos não lhes dado no passado, né, que principalmente amor. Então, quando essa alma ela retorna, quando já está se aproximando, não é preciso nem que se aguarde o processo da fecundação ali, né? Do encontro do espermatozoide com o óvulo, onde se dá efetivamente a ligação do corpo perispiritual, da alma reencarnante, para começar a promover a dinamização ali da multiplicação das células e da formatação do corpo físico em torno da estrutura do perispírito, não há nem necessidade de se aguardar ali, não. Mesmo antes, quando já se prevê, de repente, uma aproximação de um espírito que está mergulhando para vir para a experiência terrena, é preciso que a gente realmente ore, como é o tema, né, proposto, comece a orar por essas almas, né? Desde o princípio da aproximação dos espíritos, quando a gente, né, realmente percebe que há um projeto nesse sentido da reencarnação de uma alma, seja ela vindo através de outrem ou seja vindo através de nós mesmos. Que comecemos a vibrar, a acolher essas almas em campos vibratórios em que possam estimulá-las à coragem. Quantas e quantas vezes nós já não atendemos espíritos na reunião mediúnica em processo reencarnatório apavorados. Apavorados por causa, às vezes, a reação de uma mãezinha ainda, né, sem nenhum julgamento, mas sem senso de responsabilidade, ou pai que não queria, e o espírito ali ligado ao processo reencarnatório, né? Às vezes iniciando, gente, nos primeiros dias, nos primeiros meses, apavorado, que queria, e muitas vezes a mãe em processo de abortamento. A alma que com medo. Então é preciso orar com muito carinho. Os pais, os avós, os familiares, tem alguém, ore, acolha, dinamize realmente o processo com encorajamento, envolvendo essas almas com vibrações ternas, né? Com acolhimento, com muito carinho. Ali começa o processo da reeducação, ou da educação, como queira. Está ali, já está ensinando, já está sugerindo coisas boas, né? Principalmente as mãezinhas, os paizinhos, os avózinhos, as mães, os pais, principalmente, os irmãozinhos, né? Está ali, vai dormir, ora, abraça a alma, venha, meu filho, minha filha, venha que eu vou lhe ajudar. Eu me comprometo contigo, meu filho, em fazer tudo para te impulsionar nesse processo, para que você tenha sucesso, porque vem cheio de responsabilidade, né? Vem cheio de responsabilidade, muitas vezes, com projetos, porque nós vemos aí, quem já leu o livro Missionários da Luz, de André Luiz, vejam lá, principalmente nos capítulos 11, 12, 13, o planejamento da reencarnação, como, né, familiares
do indivíduo, a encarnação de Segismundo, do indivíduo. Como é que arranja um nome desse para o menino, né? Mas para não dar um nome próprio, né? André Luiz também é brincadeira. Segismundo. Esse não é o nome verdadeiro dele, não. Né? Mas podia arranjar um nomezinho, né? José, né? Joubert, nome bonito, Edilson, assim. Então, mas talvez você não lembrasse da história dele com profundidade. Então, vocês veem ali como movendo a porção de espíritos amigos dele, amigos que tinham alguma gratidão ao Segismundo, se movendo no intuito de ajudar na elaboração do projeto, né? Na elaboração do projeto do futuro corpo físico. A dificuldade de aproximação dele com o futuro pai, porque tinha um verdadeiro medo dele em função do que ocorreu, né? Foi um triângulo amoroso ali, mas essa fofoca a gente vai deixar para lá. Eles tinham medo, né? E aí foi aquela aproximação em função de que da prece, do envolvimento, né? Até ele ganhar confiança e a sublimidade do momento da encarnação ali, o respeito da equipe espiritual, né? Pela intimidade, pela preservação do campo vibratório do ambiente do quarto. Olha, veja, gente, quanta coisa sublime e sagrada numa encarnação que a gente não imagina. Não imagina. E tudo envolvendo essa ligação dos filhos com o pai, para que realmente aquela meta seja alcançada com sucesso, né? Então, todo esse processo. E aí a gente vê, meus irmãos, que o processo ele tem assim uma característica, né? Cada situação de acordo com o nível evolutivo do planeta. E na Terra, esse processo reencarnatório da criança ele se dá até alguns anos depois, porque pelo menos em torno mais ou menos de 7, 8 anos, a criança ainda está vinculando os processos celulares do corpo orgânico aos processos do perispírito. Quer dizer, ainda não há um acoplamento total. Por isso, esse negócio de criança, às vezes, brincar com um amiguinho, que está vendo e que ninguém está vendo, de criança ver coisas, de criança ter dificuldades, que a gente sabe, quando reencarna com vinculações terríveis, a criança tem muita dificuldade, ela está ainda entre os dois planos. É onde, pelo mecanismo estabelecido, a maior facilidade de acesso dos encarnados, dos pais, ao processo do inconsciente, de fixação de verdadeiros valores. Olha a importância da prece todo dia com a criança, desde o primeiro momento da gravidez, desde o primeiro momento, eu falei antes até, né? Me referindo ali à aproximação do Segismundo, para que haja esse processo de reharmonização, para que se tirem os temores e os medos, para que haja a aproximação vibratória. Então, desde ali, daquele primeiro momento, né, a importância realmente de ir fazendo o trabalho de educação, de ir ensinando a criança, está lá no ventrozinho, mas está ensinando ela a orar. Vamos orar, meu filho. Vamos orar, minha filha. Né? O tema exatamente é esse. Vamos orar juntos para que a gente tenha sucesso nessa nova empreitada. E ali você vai criando campos vibratórios de uma importância, de um valor sagrado, porque você vai fixando naquela alminha esse magnetismo. Essas luzes elas vão sendo fixadas. Mesmo que o espírito traga dificuldades,
seríssimas, mas ela já vai estar sendo amenizada, ela está sendo educada, ela está sendo fortalecida. Então, poderia ser um criminoso em potencial, mas essa vinculação magnética com esses responsáveis, principalmente com seus paizinhos, está já diluindo as sombras que essa alma traz no seu campo inconsciente. Por isso, até os 7 anos, você tem um acesso em função da formação, em função da influência, que você vai introduzindo valores, não é? E, pouco a pouco, a questão ela vai se consolidando e a verdadeira realidade da alma, não é? dos seus princípios, das suas tendências, elas vão se consolidando e já não mais se estabelece essa mesma facilidade. Por isso, num tempo como na Terra, a reencarnação ela é longa. Então, a importância de ir ajudando na sublimação dessa alma. E qual é o melhor veículo? O incomparável amor. O incomparável amor. A criança é pirracenta, é isso e aquilo. Tente o amor. Tente. Seja firme. Veja o que dê. Veja se está dando à criança armas para brincar. Veja a responsabilidade imensa. Veja se está dando à criança esses mecanismos tecnológicos hoje, com os filminhos de guerra, com os filminhos que estimulem ao processo da violência da alma que já traz responsabilidades grandes do passado. É a prece. Venha, meu filho, leve o filhinho para, né, para fazer um trabalho, talvez levar para visitar um asilo, levar para visitar uma casa de apoio à criança. Estimule a criança a dar. Muitas vezes, meus filhos, quando uma criança chega do colégio, às vezes escondendo alguma coisinha que não era dele, veja o que a gente está fazendo. Leve a criancinha, vamos lá, meu filho. Vamos lá, leve, não é seu, meu filho, é do coleguinha. Nunca se pode pegar nada que não é seu. Mas se você tiver um presentinho, meu filho, leve para o seu coleguinha também, além de devolver. Estimula a essa atividade divina, porque todas as criaturas têm Deus em si, o potencial divino. Então, é esse o trabalho de prece que tem que se fazer desde o momento da aproximação até todo o processo de crescimento, de amadurecimento da alma, não é? Desde esse processo de acolhimento com ternura, de encorajamento para que essa alma realmente mergulhe nessa experiência nova. E aí ela vem com coragem. Aqueles processos de dúvida, de insegurança, de medo, às vezes, ou de tendências infelizes, eles vão sendo amenizados. Por quê? Porque ela está sentindo. Porque nós nos tornamos um elo divino dinamizando aquela alma. Vai dormir, às vezes a gente aconselha a pais que chegam, estou com meu filho, assim, deixa ele dormir, conversa com ele, meu filho, eu te amo, meu filho. E ame-o, lhe dê realmente prioridade e não somente o tablet, para que ele não o incomode. Não estou fazendo crítica nenhuma aqui. Lhe dê prioridade. Olhe nos olhos. Ore juntos. Pega a prática diária. Vamos orar, meu filho. Vamos fazer o Pai Nosso. Né? Ore junto. Esse é o grande trabalho.
em que essas almas depois vão desagradecer pelo resto da existência. Pelo resto da existência. Então, a gente vê, meus irmãos, quão sagrado, quão sublime é este processo, né? De receber essas almas que mergulham em nossos colos, muitas vezes através de outros ventres, através de outras mãezinhas, né? Quão é importante a nossa função de filhos de Deus ajudando outros filhos de Deus, né? Como a espiritualidade superior não fica grata, não nos abraça para a gente corresponder ao que eles aguardam, que é a nossa responsabilidade. Então, nós que somos vós, que somos pais ainda, que é o meu caso, né? Mesmo com mais de 45 anos, a gente ainda, né, está pai, pai de criança, pequeno. E por alguma razão de ser, né? Por alguma razão, às vezes a gente se emociona e chora por isso, por alguma razão de ser. A importância de nós nos tornarmos esse canal divino, né? Iluminando essas almas, pouco a pouco, com paciência, com ternura. Às vezes é o netinho que retorna, né? Então, é muito importante a gente parar para pensar. O que para a criança que aporta na minha vida? O que é que eu estou dando? Né? Que tipo de formação, de energia, de orientação, né? De brinquedo, que tipo de encaminhamento eu estou dando? Né? Porque o objetivo, meus irmãos, repetindo aqui a prece, meu Deus, confiaste-me a sorte de um dos teus espíritos. Faze, Senhor, que eu seja digno do encargo que eu recebi. Concede-me a tua proteção, Senhor. Ilumina a minha inteligência, a fim de que eu possa perceber desde cedo as tendências daquele que me compete preparar para ascender a tua paz. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente que agradece, Beto, principalmente por nos trazer clareza em relação à importância desse item que é da prece. Né? A gente sabe muito bem da importância do desenvolvimento, da responsabilidade, mas o porquê desse tema. Não é à toa que Kardec colocou uma coletânea de preces espíritas, né? A importância que se dá a esse processo. Bom, a gente, antes de passar a prece ao Beto, ou a quem ele nomear aí, através do Chiquinho, se ele sentir essa inspiração, Ana Lúcia, acabou que você fez comentário e você está aqui na nossa escala para a semana que vem para uma Você poderia ler para a gente vai fechar essas preces por outrem, né? O terceiro item, com o por um, uma prece por um agonizante, o item 57. Você pode fazer a leitura para a gente, caso você queira fazer um leve comentário. Ela está aí? Tá. Pode? Então tá bom. É porque eu estou no celular e eu não consigo ver todo mundo junto. Bom, agradeço. Então vamos passar para a nossa prece de encerramento e em seguida eu vou dar um aviso bem rapidinho para a gente. Beto. Alguma mãezinha gostaria de fazer uma prece? Eu sei que a Alessandra está sem jeito, mas você está querendo. Eu posso fazer, Beto, com maior alegria. Obrigada.
Senhor Jesus, nosso mestre querido, nosso amigo, e toda a espiritualidade que nos abraça neste momento e sempre. Agradecidos pelo estudo dessa manhã que nos enriqueceu a alma, nos fortaleceu na caminhada, na grande responsabilidade que o Senhor nos confiou a todos, independentes de sermos mulheres ou homens, mas com a missão tão linda e tão responsável de educar, de aconselhar, de aconchegar os entes queridos, os espíritos que o Senhor nos envia para fazer parte da nossa caminhada. E este compromisso, Jesus, que o Senhor nos confia e, ao mesmo tempo, nos enriquece com tanta força, com o vosso Evangelho, a nos fortalecer nestes propósitos. Que nós saibamos nos conduzir e nos fortalecer a todo instante, a todo momento, sabendo que em determinados momentos nós orientamos com a vossa proteção e aconselhamento, mas em tantos outros aprendemos, porque às vezes são espíritos velhos que vêm a estar conosco, ricos de experiência, que nos estimulam, nos encorajam, nos educam também nessa nossa experiência carnal. E nessa troca de vibrações, nós queremos vos agradecer por esse entendimento, que só nos faz ser cada vez mais responsáveis e mais pertinho do vosso coração em entendimento e responsabilidade cristã. Nós queremos agradecer por tudo que nós aprendemos hoje e queremos pedir licença, Senhor, para que encerremos esta manhã nesta vibração de amor e aconchego espiritual. Muito obrigada, que assim seja hoje e sempre. Gratidão, Alessandra. Agradecemos a todos aí. O aviso é bem rápido. Primeiro, só relembrar, Sandro pediu para relembrar a importância da gente chegar um pouquinho antes das 9. A sala sempre abre 10 para as 9, para que a gente possa conduzir e dar esse tempo que é necessário para a gente estar conversando aqui. O outro aviso importante é que no dia 7 de maio, a gente tem um curso de tarefeiros para o Grupo Espírita Francisco de Assis. Existe um link que a gente vai reenviar lá no grupo. Eu vou pedir o Sandro para reenviar, ou eu mesma coloco se localizar aqui, para que vocês possam fazer as inscrições. Esse grupo é para preparar para futuras oportunidades de trabalho no Grupo Espírita. Então, quem já é tarefeiro ou quer ser tarefeiro, é uma grande oportunidade para a gente estar ali conversando e fazendo reflexões sobre o tema. Vai ser no dia 7 de maio, está perto já, sábado, de 8h30 às 12 horas. É um curso presencial, não será híbrido, ou seja, não vai ter parte virtual, é presencial mesmo, lá no Grupo Espírita Francisco de Assis. No mais, um domingo abençoado a todos nós. Agora a gente está energizado para a nossa semana. Bom domingo a todos. Beijo a todos. Bom dia a todos. Obrigada. Bom domingo. Beijo. Fiquem com Deus. Deus. Bom domingo, gente. Bom domingo.